Nesta edição da nossa Resenha da Bola, segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a eleição na CBF, ou melhor, a armação do último final de semana que colocou no poder Sami Chaldi, mais um, para seguir o rastro de tantas pessoas corretas e de bem que comandaram a maior entidade do futebol brasileiro. Direto de Curitiba, no Paraná, Fernando César irá fazer um apanhado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai terminar nesta segunda-feira. Tem ainda Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, destacando a primeira lista do novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. E mais, a conquista de outro troféu para o Sporting, campeão português na semana passada e campeão mais uma vez em cima do Benfica da Taça de Portugal nesse último domingo. Tudo isso não sai daí, já após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola e no pique, sem perder tempo, eu vou até o Rio de Janeiro. Lembrando que daqui a pouquinho teremos informações da lista, a primeira, de Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, que foi, na verdade, apresentado nesta última segunda-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro, com mais de 200 jornalistas de todos os cantos do mundo. Espanha, Alemanha, França, Estados Unidos, Japão e demais muitos países para a primeira lista do italiano, ex-Real Madrid, que agora vai comandar a seleção brasileira. Tem também informações do Campeonato Brasileiro, a grande vitória do Flamengo em cima do Palmeiras e muito mais com o Fernando César. E a gente vai agora primeiro até o Rio de Janeiro. O assunto é CBF. Daqui a pouquinho tem as notícias da primeira lista do Carlo Ancelotti, mais Antônio Manuel Góes. Essa novela da CBF, esses escândalos, né, permanecem. E no final de semana tivemos, a gente divulgou aqui a semana passada toda, né, os acontecimentos, enfim, o que iria acontecer. E no final de semana, mais um momento patético, pífio, envolvendo a senhora CBF, com a armação que levou ao poder o Sami Chaldi, um ilustre desconhecido até então e que agora é o presidente da maior entidade do futebol brasileiro. Mas deixo para você analisar toda essa situação, como foi esse pleito, enfim. Antônio Manuel, um abraço. Olá, Júnior, Fernando e seguidores da Resenha da Bola. A eleição da CBF superou o número de apoios anunciados até a última sexta-feira, 23, pela pilantragem, que continua dando as cartas na principal entidade do futebol brasileiro. Candidato único, Sami Chaldi, presidente eleito, mas não empossado, da super inexpressiva Federação de Roraima, obteve 111 de possíveis 141 votos, totalizados através do critério de peso 3 para federações, 2 para clubes da Série A e 1 para os da Série B. Das 27 federações, a de São Paulo não compareceu. Dos clubes da Série A, 10 aderiram ao candidato único: Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Ceará, Santos e Vitória. Da Série B, Amazonas, Atlético, Avaí, CRB, Criciúma, Operário, Paysandu, Clube do Remo, Vila Nova e Volta Redonda. Laranja pra lá de podre, mas empoderado no esquema de notórias falcatruas da CBF. Sami Chaldi, de 41 anos, era até semana passada um desconhecido personagem no cenário do futebol nacional, dada a extrema irrelevância de sua entidade estadual do norte amazônico, fronteira com Guiana e Venezuela. No currículo que o habilitou como novo presidente da CBF, além de médico infectologista, dono de clínica em Boa Vista e ex-secretário de saúde de Roraima, as voltas com a justiça local por denúncias de estelionato e desvio de verba pública, sobre cujas ações jura de pés juntos ser inocente, perseguido por invejosos inimigos locais,
Samir cita a condição de dirigente da Federação Roraimense, há 4 décadas comandada pelo pai Zeca Chalde, posto que, concretamente, só assumiria em 2026, eleito 2 anos antes da posse por 9 dos 10 clubes inscritos na entidade. 20 clubes das séries A e B, além da Federação Paulista, negaram-se a participar da deprimente armação desse domingo 25 na CBF. Mas, como dissemos na resenha da última sexta-feira 23, todos de A a Z têm culpa antiga em cartório. Por unanimidade, clubes e federações foram favoráveis em março último à reeleição do recém-deposto Edinaldo Rodrigues, que, de insensado manda-chuva, passou em curtíssimos 2 meses a indesejado vilão, manipulador de um orçamento de R$1,5 bilhão de reais. Ao centralizar todos os poderes da CBF, Edinaldo estabeleceu os próprios ganhos, da ordem de R$500 mil mensais, mas também cuidou de adoçar as bocarras dos cartolas das federações estaduais, contemplados com R$215 mil a cada 30 dias, afora viagens grátis em companhia de familiares para eventos do futebol nacional e internacional. Uma farra, para ninguém botar defeito. Esse é o discurso de posse Samir Chalde, claro. Prometeu construir uma nova e transparente CBF e acenou aos opositores de sua candidatura, em meio à dissimulada emoção, com a unidade de nosso futebol, a seguir rigorosamente o script produzido pelos mentores da sórdida armação que abre a porteira para a sequência da mais explícita bandalheira no futebol brasileiro, a deixar no chinelo velhas ratazanas como Avelange e companhia. Inclusive o próprio Edinaldo Rodrigues, abandonado no meio da estrada pelos comparsas. Edinaldo não hesitou em mudar o estatuto da CBF com o intuito de prolongar sua nebulosa gestão, que seria coroada com a contratação por ele anunciada com pompa e circunstância do renomado treinador italiano Carlo Ancelotti, há pouco saído do Real Madrid, para comandar nossa tão desacreditada seleção principal. Entretanto, por seus gravíssimos pecados, só restou ao baiano de Vitória da Conquista acompanhar pela TV na tarde desta segunda 26 seu frustrado sonho dourado de apresentar Ancelotti, concretizar-se pelas mãos do inimaginável sucessor, sacado do profundo anonimato no remoto estado de Roraima, por sinal declarado torcedor do São Paulo, Antônio Júnior. Legal, o Antônio Manuel Góes abordando mais essa armação, mais um show de horrores, né? Que envolve a CBF com a eleição do ilustríssimo Samir Chalde. Olha, o futebol brasileiro realmente é demais, hein? É demais. Daqui a pouquinho tem a lista dos convocados, fiquem ligados, não sai daí, do italiano Carlo Ancelotti, o homem colocado na CBF pelo Edinaldo, que agora assistiu, né? Do seu sofá, ali curtindo, né? O dinheiro, né? Que arrecadou na CBF, enfim, nesse período que foi presidente da entidade, e colocou agora o seu sucessor para presidente da entidade. Mas o assunto agora é campeonato brasileiro. No final de semana, a 10ª rodada, vai ter o final, o fechamento dessa rodada, a 10ª, na noite desta segunda-feira, mas eu vou dar um pulo até Curitiba, no Paraná. Fernando César, que rodada foi essa? Destaque maior para a vitória do Flamengo. Que jogo do Flamengo contra o Palmeiras, líder e vice-líder, agora a diferença é apenas de 1 ponto. E você analisando, fazendo um apanhado dos jogos dessa rodada, hein, Fernando? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. E tivemos mais uma rodada desse campeonato brasileiro que realmente mexe com as atenções daqueles que procuram futebol, uma partida bem jogada, como tivemos. Claro que em toda regra há exceção, e, por exemplo, o confronto
que terminou empatado em 0-0, o confronto de alvinegros entre Galo e Corinthians, evidentemente que um placar de 0-0 dificilmente agrada, mas em contrapartida tivemos resultados que realmente chegaram a empolgar, como foi inclusive a grande surpresa da vitória da equipe do Mirassol em pleno estádio do Morumbis, derrotando a equipe do Tricolor pelo placar de 2-0 e praticando um grande futebol, tanto no primeiro como no segundo tempo. O time realmente envolveu a equipe do São Paulo e nessa rodada merece realmente destaque. E o jogo, claro, mais aguardado, além do clássico no sábado, o clássico carioca entre Fluminense 2 e Vasco 1, placar inclusive justo, pelo que a gente viu já pela abertura da rodada, mas o jogo mais aguardado colocou frente a frente líder e vice-líder jogando em São Paulo no Aliança Arena da equipe do Palmeiras, a vitória da equipe do Flamengo sobre o Alviverde pelo placar de 2-0, com direito à defesa de pênalti feita pelo ótimo goleiro da equipe do Flamengo, o argentino Rossi. Sinal de que realmente o Flamengo, nesta temporada, não veio para brincar. Está valendo a força do seu elenco, pelo conjunto, pela qualidade individual também dos seus jogadores, e que o seu técnico, o jovem Felipe Luiz, está sabendo comandar muito bem e, claro, fazer com que os jogadores pratiquem aquilo que ele realmente está esperando. Eu já fico projetando a próxima rodada, meu caro Júnior, em que teremos, assim, a priori, duas partidas que me chamam a atenção. O jogo do Cruzeiro e Palmeiras, porque o Cruzeiro, pelo investimento que fez, está confirmando dentro de campo, tendo inclusive na vitória estabelecida frente à equipe do Fortaleza, já determinada no primeiro tempo, como destaque, nem como finalizador, mas como assistente, que foi inclusive o Gabigol Gabriel. Ele que realmente começa a responder à expectativa da torcida do Cruzeiro, que encosta no chamado pelotão de frente desse campeonato brasileiro, ocupando hoje o terceiro lugar com 20 pontos, 1 ponto apenas atrás do Flamengo e 2 pontos atrás do Palmeiras, que é o seu próximo adversário. E o Flamengo pegando um Fortaleza em crise, porque nesse ano o time comandado pelo Vojvoda está muito longe da expectativa da sua torcida, meu caro Júnior. Legal, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Sem dúvida alguma, foi uma rodada com bons jogos. O Cruzeiro, como você bem colocou, mostrando que está no outro processo agora, está crescendo, é o terceiro colocado, a 1 ponto do Flamengo e a 2 do líder Palmeiras. O Flamengo derrotando o Palmeiras num grande jogo, 2-0, e agora a 1 ponto do Palmeiras, uma briga ali realmente que vai crescer. E outros jogos também que chamaram a atenção, nessa rodada 10ª do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza com o Cruzeiro que subiu. O Fortaleza está numa fase realmente muito ruim,
mas eu acredito que o Juan Pablo Voivoda pode mudar isso com o decorrer dos jogos. Mas o assunto agora é a lista, a primeira lista de Carlo Ancelotti, o Carleto italiano, que passou de forma hoje oficial, foi apresentado e divulgou a sua primeira lista. Vamos passar daqui a pouquinho essa lista com mais detalhes, mas eu vou até Penedo, Alagoas, meu caro Robinson Lessa. Como você viu essa primeira lista, né, do Carlo Ancelotti, a sua apresentação, enfim, meu caro Robinson Lessa, um abraço. Olá, amigos do Resenha da Bola, olá, Antônio Júnior, estamos chegando aqui para conversarmos um pouco sobre a primeira lista de jogadores convocados pelo técnico Carlos Ancelotti para a seleção brasileira. Selecionado canarinho estará no próximo mês de junho, realizando 2 confrontos válidos pelas eliminatórias sul-americanas, o primeiro deles fora de casa contra o Equador e o segundo na Neoquímica Arena em São Paulo contra o Paraguai. Menos de 24 horas após a sua chegada ao Brasil, o vitoriosíssimo comandante italiano foi apresentado no hotel do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, concomitantemente, portanto, apresentou essa lista e algumas novidades. A volta do Casemiro, por exemplo, muita gente já comentava por conta dessa relação, dessa afinidade, desse conhecimento e por ser um homem de confiança do Ancelotti durante boa parte da sua passagem no Real Madrid. Casemiro está de volta ao selecionado brasileiro, é um nome de muita experiência, de muita rodagem, poderá ser útil nesse processo. Me causou surpresa, por exemplo, o nome do Richarlison. Richarlison, que não vem de boas temporadas na equipe do Tottenham da Inglaterra, mas está na lista como um dos atacantes convocados, e eu acredito que pela lista, Ancelotti, pelo que a gente viu trabalhando na equipe espanhola, é adepto do 4-3-3, eu acredito que tenhamos grandes chances de ver o selecionado brasileiro entrando em campo com um trio ofensivo composto por Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. É uma expectativa minha diante dos jogadores que foram convocados. Outros nomes também foram anunciados, dentre eles, como novidade, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, que vem protagonizando belas temporadas do ano passado para cá. Realmente é um grande nome na equipe alvinegra de Parque São Jorge, mas de uma maneira geral ele convocou o que nós temos de melhor, indiscutivelmente. É bem verdade que a realidade de técnico da seleção brasileira é bem complicada, porque ele convoca, jogadores chegam na segunda, treinam na terça e na quarta ou quinta já entram em campo. Então, muito pouco tempo para ser trabalhado. Competência, Ancelotti já mostrou que tem de sobras, e eu acho que realmente ele vai demonstrando, nesse primeiro momento, autonomia. Se ele convocasse o Neymar, eu já ficaria com 2 pés atrás, não só um, que mostraria subserviência a interesses outros. Mas, nesse primeiro momento, ele deixou o Neymar de fora, que não vem jogando, inclusive, tá? E aí nada mais justo do que deixá-lo de fora dessa lista, não vem fazendo por onde ser convocado para a seleção brasileira. Então, se ele tiver essa autonomia que ele demonstrou nesse primeiro momento, eu acho que a gente tem condições de fazer bonito muito em breve na próxima Copa do Mundo do ano de 2026. Eu espero que assim continue, sem ingerências externas dentro das 4 linhas no selecionado canarinho, e o Carlos Ancelotti é um homem de peso que tem condições de peitar esse tipo de intervenção. Forte abraço e vamos torcer por isso. Até a próxima, pessoal. Legal, o Robinson Lessa em Penedo, Alagoas, abordando, comentando sobre a lista. Lista essa que a gente vai mostrar mais uma vez, vai falar para vocês agora.
apresentar com o nosso Antero Arcanjo a lista da primeira convocação, a primeira lista do Carlo Ancelotti. Goleiros, o Alisson do Liverpool da Inglaterra, o Bento do futebol árabe do Al Nassr e o Hugo Souza do Corinthians. Defensores, Alexandre do Flamengo, Lucas Beraldo do Paris Saint-Germain, Carlos Augusto da Inter de Milão, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz também do Flamengo, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Meio-campistas, Andréas Pereira do Fulham da Inglaterra, Andrei Santos do Estrasburgo da França, Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra, Casemiro do Manchester United também, equipe inglesa, Ederson da Atalanta da Itália e Gerson do Flamengo. Atacantes, Antony do Real Betis, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton da Inglaterra, Rafinha do Barcelona da Espanha, Richarlison do Tottenham da Inglaterra e Vinícius Júnior do Real Madrid da Espanha. Ou seja, destacar aqui 2 pontos nessa lista do Ancelotti, do Carleto, 5 jogadores do Flamengo, daquela lista de 6, na lista maior, foram chamados 5, normal, pelo que o Flamengo vem apresentando, jogadores que ele chamou, jogadores que vêm num grande momento, e a não convocação do Neymar, que apareceu naquela lista maior. O Ancelotti foi político e tal, gente, mas é óbvio. Na minha opinião, para mim fica claro, ele foi político, disse que conta com o Neymar para o Mundial, tudo bem. Mas, para mim, a não ida do Neymar na lista tem muito mais a ver também com o comportamento do Neymar, do modo que o Neymar vem vendo o futebol nesse momento. Pode ser chamado, pode, agora faltando um ano para o Mundial, mudar o seu comportamento. Eu não acredito muito não, mas pode ser, né? Mas fica claro que não foi só pela lesão. E agora é esperar, né, pelos jogos que virão na estreia dele na seleção, pelas eliminatórias do Mundial de 2026. E o assunto agora é a Taça de Portugal. O Sporting, mais uma vez, jogando com o Benfica, foi campeão da Liga Portuguesa na última semana, uma semana atrás, vencendo o seu último jogo. O Benfica empatou, o Sporting foi campeão português, bicampeão. E agora, uma semana depois, campeão também da Taça de Portugal, na partida jogada no estádio do Jammu, em Lisboa, final contra o Benfica. Benfica fez 1-0, mas o Sporting conseguiu um empate já no finalzinho dos 90 minutos, já nos acréscimos. E no prolongamento, na prorrogação, fez 3-1, o Sporting campeão. Uma temporada de ouro para os Leões, para a equipe do Sporting. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!